Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula número 4 de Cálculo 2. O tópico desta aula vai ser plano tangente e aproximação linear. Recordar que na aula anterior foi apresentado o conceito de derivadas parciais e a gente viu exemplos, né, de como calcular as derivadas parciais. Agora vamos a introduzir esse conceito de plano tangente que vai ser usado para poder falar de aproximação linear para uma função de duas variáveis. Então, relembrar que quando estudamos cálculo 1, se a gente tinha uma função diferenciável, vou representar seu gráfico aqui, né? Vamos considerar um ponto x0, y0. Então, se a função fosse diferenciável, nesse ponto do gráfico podemos traçar sua reta tangente. Vou chamar L. A equação de L, como era a equação da reta tangente? Era y menos y0 igual a derivada da função em x0 multiplicada por x menos x0. Ok? Então, a reta tangente é o gráfico da função y0. Y0 seria o valor da função em x0. Então, fx0 mais a derivada da f em x0 por x menos x0. Então, essa função a gente chamava de L, ok? E era chamada de função aproximação linear da função f. Então, essa era aqui a aproximação linear. Tá? Ou seja, a gente escrevia isto para valores de x próximos de x0. Quando x é próximo ou nas proximidades de x0. Ok? Isso fica intuitivamente mais claro quando se considerarmos, por exemplo, né, no GeoGebra, a gente pode calcular, tomar um exemplo, x quadrado, calcula sua reta tangente em, digamos, x igual a 1, temos a figura e depois aumentamos o zoom e vemos que à medida que a gente aumenta o zoom, a reta tangente assemelha-se ao gráfico, ou melhor dito, o gráfico da função f vai se assemelhar a uma reta e essa reta vai ser a reta tangente. Tá? Isso nas proximidades do ponto x0. Muito bem. E aqui tínhamos outro conceito que era a diferencial. Se vocês lembram, a diferencial da variável y era definida como a derivada pelo diferencial de x. E o diferencial de x podíamos considerar ou consideramos como uma variável independente. Agora, ¿qué representaba ese diferencial de x? Diferencial de y. O diferencial de y representava a variação da reta tangente quando temos uma variação em x. Por exemplo, se temos aqui que x0 em x, estamos variando de x0 para x, tá? Isso obviamente vai nos dar uma variação na função f, que seria aqui esse ponto. Tá? Talvez é bom graficar a reta L um pouco mais com inclinação para baixo, tá? Só para fazer a diferença. Então, aqui temos essa distância, aqui na figura seria a variação na função f, que seria f de x, correto? Menos f de x0. Tá? E já quando calcularmos essa distância aqui, essa distância precisamente seria o diferencial de y em isso seria, né, o diferencial de y em x0, tá? Calcular em x0.
diferencial de y em x0. Tá? Muito bem. Ou seja, aqui, quando calculamos em x0, aqui seria a variável em x0. Então, agora, essa teoria de cálculo 1, agora vamos tentar adaptar para funções de duas variáveis. Então, já temos o conceito de gráfico de uma função de duas variáveis, que vai ser uma superfície. Então, vamos definir algo semelhante, um conceito geométrico semelhante ao que foi definido em cálculo 1, que era a reta tangente. Esse conceito semelhante vai ser plano tangente. Né? Estamos aumentando uma variável, tá? Então, aí vamos ter o conceito de plano tangente. Ok, então qual vai ser a definição de plano tangente? Vamos considerar uma superfície que vai ser o gráfico de uma função. Essa função a gente vai requer que tenha derivadas parciais, sendo que essas derivadas parciais de primeira ordem, aqui faltou ordem, sejam contínuas. E vamos considerar um ponto sobre a nossa superfície, esse ponto que está aqui na figura. Né? Nossa superfície é aquela região sombreada em cor azul. Tá? Da aula anterior sabemos que podemos encontrar duas curvas que são obtidas como interseções de nossa superfície com planos verticais. Neste caso, C1 vai ser a interseção da superfície com o plano vertical y igual a y0, né, que está aqui, essa curva na figura. E C2 seria a interseção da superfície com o plano vertical x igual a x0. Segunda figura seria talvez essa curva. Tá? E, bem, podemos calcular suas retas tangentes. Né? No primeiro caso, na curva C1, teríamos essa reta tangente passando pelo ponto P. E no caso para a curva C2, temos essa reta tangente à curva C2 nesse ponto. Então, quando temos duas retas passando por um ponto em comum, sabemos que podemos construir um plano. Okay? E esse plano construído dessa forma é chamado de plano tangente à superfície S nesse ponto P. Sim? Essa é a definição de plano tangente a uma superfície num ponto da superfície. Bem, aqui temos um par de comentários. É o seguinte: se a gente considera outra curva, vamos botar em cor verde, que passe pelo ponto P e que esteja contida nessa superfície S, então a gente pode considerar talvez uma outra curva desse formato. Bem, aqui podemos calcular nesse ponto P sua inclinação e, consequentemente, vai nos dar uma reta tangente a essa curva, que eu vou chamar de C, nesse ponto P. Acontece que essa nova reta tangente vai estar contida no plano que foi construído, ou seja, o plano tangente à superfície no ponto P. Tá? Isso acontece para qualquer curva que satisfaça essa condição de que esteja contida na superfície, passando pelo ponto P que estamos considerando. E o outro ponto importante é que o plano tangente, tá? É o plano que melhor se aproxima à superfície perto do ponto P, né? O ponto P é onde a gente calculou o plano tangente. Deixem ilustrar isso, talvez é bom mostrar isso com o GeoGebra. A gente sabe, né, que quando temos a curva y igual a x², isto é uma parábola, e se calcularmos a reta tangente a essa parábola na origem, essa reta tangente é a reta y igual a 0.
Vamos a tirar a malha. E aqui, a gente, como estava comentando no início, por que considerar essa reta tangente como aproximação linear da função? Bem, que neste caso seria zero, né? É porque quando a gente faz zoom, vemos que a nossa curva x quadrado, à medida que a gente aumenta o zoom, a curva vai se assemelhando cada vez mais com essa reta. Tá? Como seria para funções de duas variáveis? Um exemplo seria, bem, tomando paraboloide. Então agora vamos simplesmente exibir a janela de 3D. Vamos tirar essas janelas. Vamos deixar a janela de álgebra, né, para escrever aí. E só queremos a janela de 3D. Então, vou tirar isto. E agora vamos a nossa superfície, vai ser o gráfico de x quadrado, y quadrado. Ok? E, bem, agora vamos ver como calcular a equação do plano tangente a uma superfície num ponto. E, por exemplo, aqui, se calcularmos o plano tangente a essa superfície na origem, o plano tangente vai ser z igual a zero. Tá? Seria esse plano. E novamente, como no caso anterior, pense aqui, se a gente tenta fazer zoom, vamos ver que nossa superfície vai se assemelhar cada vez mais ao nosso plano. Aqui talvez não fica tão caprichado como no caso de para funções de uma variável, né? Que seu gráfico sim se aproximava à reta tangente. Mas essa é a ideia. Quando a gente aumenta o zoom, vamos ver, dá para ver que parece, né? Temos a ideia, aparentemente, de que esse paraboloide, nas proximidades do zero, assemelha-se com esse plano horizontal z igual a zero. Ok. Então, agora, como calcular a equação do plano tangente apresentado? Lembrar que na definição de plano tangente temos essa condição de que a função tenha derivadas parciais contínuas. Então, a equação do plano tangente a essa superfície, que é o gráfico da função f no ponto P, é essa equação, tá? Essa é uma das equações. Essa seria uma equação cartesiana para o plano tangente. Note-se que aqui temos derivadas parciais em relação a x, em relação a y. Ok? Então, é por isso importante saber calcular derivadas parciais. Muito bem. Ok, agora, bem, isto a gente pode justificar porque tem essa equação, né? Só deixem lembrar mais ou menos por que tem esse formato, tá? Não vou justificar tudo porque aparece a derivada parcial, mas está relacionado com o fato como foi construído o plano cartesiano. Mas só deixem lembrar que como determinamos a equação de um plano. A equação de um plano, aqui é um plano, tá? Suponhamos que conhecemos um ponto do plano, x0, y0, z0. E, bem, como sabemos que outro ponto está no plano? Bem, para isto, além de conhecer um ponto, precisamos conhecer um vetor normal, ou seja, um vetor que é ortogonal ao plano. E isto, como a gente, tendo essa informação, como vamos obter uma equação? É simples. Consideramos esse vetor, tá? Que vamos chamar de V. Esse vetor é ortogonal a N. Isso, em termos do produto interno, significa que o produto interno é zero. Agora, o vetor V, bem, tem esse ponto final e esse ponto inicial. Quais seriam suas componentes? Seriam x menos x0, y menos y0, z menos z0. Produto interno A, B, C, e isso deve ser igual a zero.
Então, daí vamos ter do lado esquerdo A por x menos x0. Lembrar, né? O produto interno canônico de eje 3 é produto das coordenadas correspondentes e fazemos a soma desses produtos. Então, temos a equação cartesiana, uma equação cartesiana do plano. É por isso que aparecem esses termos z menos z0, x menos x0, y menos y0. Então, o que estaria faltando é saber as componentes do vetor normal ao plano tangente. E segundo a equação, essas componentes são, precisamente aqui seria o número 1, correto? Seria f de x, f de y. Então, esta seria A, esse seria o B, e, bem, aqui teríamos, esse seria o menos C, né? Que passando para a direita ficaria com C. Ou seja, C seria igual a menos 1. Tá? Isso é mais ou menos uma ideia por que temos essa fórmula. Bem, agora vejamos, a gente vai ver o que interessa. Exemplos, né, de como fazer as contas. Bem, temos essa superfície, gráfico dessa função. Obviamente esse ponto está na superfície, né? Ou seja, tomando x igual a 1, y igual a 1 e z igual a 3, esses valores verificam essa equação. Queremos determinar o plano tangente, a equação, né? A equação do plano tangente a essa superfície nesse ponto. Bem, a ideia claramente é usar essa fórmula. Para isso, nosso x0 seria 1, y0 seria 1, z0 é 3. Falta simplesmente calcular as derivadas parciais e avaliar nesse x0, y0, que seria 1,1. Bem, derivada parcial em relação a x, 4x, não tem muita dificuldade. Avaliando em 1, 1, vai nos dar 4. Similarmente, derivada de f em relação a y, 2y, avaliando em 1, 1, nos dá 2. Substituindo todos esses valores na equação, temos essa equação. Tá? Ou, bem, deixando em termos de z igual a uma expressão, teríamos essa equação. Agora, aqui estou apresentando o gráfico dessa função f. Note-se que aqui está centrado, bem, a figura está apresentando mais ou menos em 1, 1, 3, né? Talvez o ponto está por aqui. E o que apresenta as duas figuras é o seguinte, que é a ideia que comentei inicialmente de que o plano tangente, note-se que as derivadas parciais dessa função são funções contínuas, tá? É por isso que podemos construir sem problemas o plano tangente. Então, à medida que a gente aumenta o zoom, vemos que o gráfico da função f assemelha-se ao plano tangente calculado. Bem, agora vejamos outro exemplo. Temos essa função de duas variáveis. Temos esse ponto que está na superfície. E aqui faltou, né? Seja f de x, precisamente essa função. X cosseno de y menos y é x. Agora vamos calcular o plano tangente nesse ponto. Então, temos que aplicar a fórmula, né? Z menos Z0, o Z0 vai ser 0, igual a derivada parcial, né? Derivada parcial, avaliada em x0, y0, que seria 0, 0, multiplicado por x menos x0, x0 é 0, mais derivada parcial em relação a y em x0, y0, 0, 0, multiplicado por y menos y0, 0. Está faltando conhecer essas derivadas parciais, avaliadas na origem do plano xy. Então, para isto, temos que saber calcular essas derivadas parciais.
Aquí en relación a x, obviamente cuando calculamos derivada parcial en relación a x, consideramos y como constante. Bien, entonces vamos a obtener esa expresión. Aquí está correcto. Valiendo en 0, 0, esto da 1. Derivada en relación a y, consideramos x como constante. Va a nos dar o primero termo menos x seno y y vamos a tener menos epsilon exponencial de x. Avaliando en 0, 0, tenemos aquí sería 0, sería e a 0, e1, menos 1 ficaría. Y agora substituímos, é por isso que temos essa equação ou essa equação. Que é uma equação que passa, obviamente, pela origem, né, do espaço. Agora bem, note-se que a equação do plano tangente já conhecemos e tendo essa ideia em mente de que o plano tangente assemelha-se ao gráfico da função numa vizinhança do ponto onde estamos calculando o plano tangente. Então, de maneira similar que em cálculo 1, vamos a definir agora a função aproximação linear ou o conceito de linearização de uma função num ponto do domínio da função. Então, uma função de duas variáveis, suponhamos que tenha derivadas parciais de primeira ordem contínuas, certo? O plano tangente ao gráfico dessa função nesse ponto é o gráfico dessa função. Tá? Isso é consequência da equação apresentada para o plano tangente. Então, esses valores dessa função L, que é chamada de linearização da função f nesse ponto AB, esses valores são próximos dos valores da função f. Isto quando xy é próximo do ponto AB. Tá? E essa aproximação chama-se de aproximação linear ou aproximação pelo plano tangente da função f no ponto AB. Então, no exemplo 1, vimos que o plano tangente, a função f, que era... Qual era a função f? Eu acho que era 2x² mais y². Correto? Aqui função de x e y, né? E calculamos a equação no ponto 1, 1. Bem, isto era, a equação era z igual a precisamente essa expressão, né? 4x mais 2y menos 3. Então, essa expressão é o que estamos chamando de linearização de nossa função f no ponto 1, 1. E como foi definida a aproximação linear dessa função no ponto 1, 1, era definida dessa forma. Aqui é mais 3, né? Era mais 3 ou menos 3? Deixem ver aqui a equação para corrigir. Era menos 3, né? Então, esta aqui é a linearização. Então, aqui deveria ser menos 3. Aqui tem. Corrigir o sinal. Isto, obviamente, funciona a aproximação cada vez fica melhor quando tomamos x, y próximos de 1,1. Do ponto 1, 1. Tá? Por exemplo, a gente pode calcular o valor aproximado da função nesse ponto, né, que seria o ponto x igual a 1, y igual a 1 e z igual a 0,95. Obviamente esse ponto está próximo do ponto onde foi calculado o plano tangente. Tá? Então, o valor aproximado, para isso vamos utilizar essa aproximação linear. Né? Tomando x igual a 1, y igual a 1, vai nos dar o quê? Bem, a gente faz as contas e temos que o valor aproximado é 3,3. Já se calcularmos com a ajuda de uma calculadora o valor da função em
Temos que calcular aqui o valor da função em... desculpem, aqui tem um erro, né? Aqui muitas vírgulas fazem confundir. Note-se que esse aqui é o ponto no plano 1,1, 0,95. Tá? Estamos no plano. Esse é um ponto do plano. Então, aqui o x é 1,1 e o y é 0,95. Então, usando essa aproximação linear, o valor aproximado desse ponto é 3,3. Agora, se calcularmos o valor real de nossa função nesse ponto 1,1, 0,95, isto talvez com a ajuda da calculadora, qual seria o valor real? Bem, temos que substituir aqui, né, o valor de x, 1,1, e o valor de y, 0,95, obtemos esse valor. Tá? Esse é o valor real, essa é a aproximação. Então, dá para ver que, simplesmente considerando uma casa decimal, a aproximação é muito boa. Tá? Ok. E se agora tomarmos um ponto longe de 1,1, por exemplo, 2,3, bem, já não teremos uma boa aproximação. Nesse caso, por exemplo, temos que a linearização da função em 2, 3 seria 11, tá? Mas o valor real da função em 2, 3 seria 17. Então, dá para ver, obviamente, que esses valores estão muito distantes, né? Já não é uma boa aproximação. É por isso que aqui essa aproximação linear funciona de uma maneira legal quando x e y estão bem próximos do ponto, neste caso, AB. E agora temos uma observação de que, porque na definição de plano tangente, a gente considerou que tínhamos que ter que a função f tenha derivadas parciais de primeira ordem contínuas. Vamos ver um exemplo. Consideremos essa função, tá? Uma função definida por partes. A gente pode calcular suas derivadas parciais em relação a x e em relação a y, e vamos obter essas funções, tá? Também funções por partes. Bem, a gente pode analisar se essas funções são contínuas ou não. Obviamente, a função derivada parcial em relação a x vai ser contínua quando x e y fossem... Bem, quando o ponto x e y seja distinto da origem. Mas, quando analisarmos o comportamento da função fx na origem, vamos ver que essa função não vai ser contínua na origem. Tá? Ou seja, o limite da função fx quando x e y tende à origem, isto não coincide com o valor da função na origem. Tá? Pode não coincidir porque talvez esse limite não existe. Ok? Então, o que vemos? Se a gente calculasse de maneira mecânica, usando a fórmula apresentada, a equação do plano tangente ao gráfico dessa função na origem, qual seria a equação? A equação seria, lembrar como a equação z menos z0, que estamos analisando na origem, o valor da função na origem é 0, igual a derivada parcial da função na origem, que é 0, pelo que vimos aqui, multiplicado por x menos x0, que é 0, né? E similarmente mais derivada parcial de f em relação a y na origem, que é 0, multiplicado por y menos 0, né? y0 é 0. Então, o que teríamos? Teríamos 0, z igual a 0. Ou seja, qual seria o suposto plano tangente ao gráfico dessa função na origem? Seria o plano z igual a 0, o plano xy. Tá?
Então, teoricamente, se a gente, bem, não percebesse de que essa função tivesse, não tem derivadas parciais de primeira ordem contínuas, né? A gente poderia pensar que, bem, f aproxima-se linearmente a través de zero quando x e y ficam próximos da origem. Mas, se a gente analisa os valores da função sobre os pontos dessa reta, vemos que essa função sobre essa reta sempre toma valores iguais a 1/2, correto? Dá para substituir aqui, né? Vai ser o valor 1/2. Então, estaríamos vendo, obviamente, 1/2 não se aproxima de zero, né? Não é uma boa aproximação. Contando, se a gente quer, bem, contar decimais. Então, dessa forma, uma função pode se comportar muito mal, mesmo se suas derivadas parciais existem. Então, eis que é importante perceber que na definição, por isso, a gente está colocando essa condição de que as derivadas parciais existam, mas, além disso, que tenham derivadas parciais contínuas. Tá? Então, a gente talvez poderia usar o GeoGebra e botar essa figura x, y, aqui, voltar, como seria? Voltar para... Estou aumentando. Então, vamos a... Só um segundo. Volte a aparecer os... Ok, já voltaram. Então, agora temos a função x por y dividido por x quadrado mais y quadrado. Então, é essa superfície. Note-se que aqui e o suposto plano tangente seria esse plano em cor cinza. Mas vemos que o nosso gráfico precisamente tem essa parte elevada que corresponde quando, bem, y igual a x, né? Então vemos que esse plano em cor cinza não se aproxima ou não se assemelha de nossa superfície na vizinhança da origem. Bem, é o que comentei aqui. Ok? Então, é por isso que a gente, na definição de plano tangente, assim como também na definição de aproximação linear, a gente vai exigir um pouco mais da função f, que tenha derivadas parciais de primeira ordem contínuas. Ok, agora, bem, revisando de maneira rápida o conceito de derivada de uma função de uma variável, como foi definido a derivada? A derivada foi definido como um limite, correto? Que era da seguinte forma: o limite da variação em y dividido pela variação de x, quando a variação de x tende a zero, e a variação de y é definida dessa forma, tá? Então, isto dava a derivada da função no número a. E nesse caso, a gente falava que a função era diferenciável no número a se esse limite existia. Tá? Agora, então, se esse limite existe, a gente, ou em outras palavras, se a função é diferenciável, estamos considerando a função de uma variável, então podemos escrever a variação em y dessa forma, onde esse número, ou essa variável epsilon, vai tender a zero quando a variação em x tende a zero. Tá? Agora, bem, vamos tentar adaptar isso para funções de duas variáveis. Vamos considerar uma função de duas variáveis e vamos supor que x varia de a para
A mais delta de x. Delta de x vai ser um incremento, uma variação em x. E vamos supor que y varie de b para b mais delta y, uma variação em y. Tá? Então, como definimos a variação ou incremento na variável z? Bem, o incremento na variável z é definido dessa forma. Né? Então, ele representa a variação do valor da função f quando xy varia do ponto A a B para esse novo ponto. E como vamos definir o conceito de uma função de duas variáveis ser diferenciável nesse ponto A, B? Bem, vamos dizer que essa função é diferenciável se, primeiro, aqui essa parte está demais, se essas derivadas parciais existem, tá? Ou seja, as derivadas parciais da função f no ponto onde queremos saber se a função é diferenciável existem, e além disso tem que satisfazer esse limite. Ok? Então, note-se, né, que temos a variação em C escrita dessa forma. Ok? E, bem, ou seja, esse limite é o seguinte: teríamos f a mais delta x, b mais delta y, menos f avaliado em AB, menos toda essa expressão. Mas esse termo menos f de AB menos todos esses dois termos é precisamente, seria menos a linearização se as derivadas parciais fossem contínuas, ok? Mas como a gente não está exigindo, neste caso, nesta definição, derivadas parciais contínuas, é por isso que não escrevi essa notação de L de xy. Né? É por isso que estamos indicando simplesmente sem mencionar a linearização, porque não estamos exigindo que as derivadas, não estamos exigindo nesta definição que as derivadas parciais sejam contínuas. Tá? Estamos com uma condição mais fraca. Bem, então essa vai ser a definição de uma função de duas variáveis ser diferenciável num ponto. Tem que existir as derivadas parciais e a gente tem que calcular que esse limite seja igual a zero. Ou, equivalentemente, podemos definir como se a variação em z pode ser expressada dessa forma. Tá? Note-se que aqui, isto já conhecemos. Isto aqui, delta x, é a variação em x, tá? Que seria a menos x, né? Delta x aqui seria, ou x menos a. Seria x menos a, e delta y é a variação em y menos b. Então, também conhecemos. Então, a função vai ser diferenciável no ponto A se essa expressão que está aqui, a gente conseguisse escrever dessa forma, tal que essas expressões, epsilon 1, epsilon 2, tendem para zero quando os incrementos em x e em y tendem para a origem. Ok? É algo similar que o que a gente tinha para função de uma variável, só que, bem, fica um pouco mais complicado, pois estamos trabalhando agora com funções de duas variáveis. Em outras palavras, agora novamente voltando para a aproximação linear, note-se que a aproximação linear tinha sido definido para funções com derivadas parciais contínuas. Agora, tendo essa definição de uma função ser diferenciável num ponto, que significa essa condição, e sabendo ou tendo em mente como é a fórmula de uma aproximação linear,
essa definição 3 está falando o seguinte, que uma função diferenciável é aquela para a qual a aproximação linear, essa aproximação linear 3, ou seja, que era a fórmula, né? Como era a fórmula de aproximação linear, era a função avaliando o ponto onde estamos analisando, mais derivada em relação a x no ponto AB, x menos a, mais f derivada em relação a y, AB, y menos b. Então, o que significa que uma função seja diferenciável no ponto AB? Isso vai implicar que essa aproximação linear, ou essa função, que chamamos de aproximação linear, é verdadeiramente uma boa aproximação, tá? Quando esse ponto está próximo do ponto AB. Bem, em termos do plano tangente, isso significa que o plano tangente bem, assemelha-se ou aproxima-se ao gráfico da função f perto do ponto de tangência. Tá? E, bem, esse conceito de diferenciabilidade de uma função de duas variáveis pode inicialmente parecer um pouco difícil de entender para tentar reconhecer quando uma função de duas variáveis vai ser diferenciável num ponto. Mas agora vamos apresentar um resultado que fica, digamos, simples de aplicar. Bem, se tivermos uma função de duas variáveis definida numa bola aberta, okay? Lembrar que uma bola aberta seria a parte interna, a região interna de um círculo, se estamos bem trabalhando com funções de duas variáveis. Esse seria o centro AB, que estamos chamando, seria o raio R. Então, teríamos a bola aberta, seria a região interna, tá? Sem considerar a circunferência. Então, se a função de duas variáveis for diferenciável no ponto AB, então a função é contínua no ponto AB. Isso também tínhamos em cálculo 1. Se vocês lembram, em cálculo 1, se a função for diferenciável, ou seja, a derivada existe no número A, então a função de uma variável era contínua nesse número A, em x igual a A. E agora, o resultado que mais nos interessa nesta parte é que se a função tiver derivadas parciais no ponto AB e essas derivadas parciais forem contínuas nesse ponto, então a função vai ser diferenciável. Tá? Então, essa é uma das maneiras de saber, ou bem, neste caso estamos proporcionando condições suficientes para para saber se uma função seja diferenciável no ponto AB. Tá? E agora vamos ver exemplos. Temos essa função. Queremos ver que essa função é diferenciável no ponto 1, 0. Então, não vamos usar o limite que foi apresentado na definição. Vamos usar esse resultado B. Calculamos as derivadas parciais. Tá? Está aqui. Não é difícil calcular as derivadas parciais. E vemos que essas funções, essa função derivada parcial é contínua, né? Essas duas funções são contínuas em todo o plano, não tem restrição nenhuma. Em particular, vai ser contínua no ponto onde estamos querendo analisar, 1, 0. Então, por esse resultado, as derivadas parciais existem no ponto 1, 0, que são 1 e 1, e também são contínuas, né? São contínuas. Então, o item B garante que essa função é diferenciável nesse ponto 1, 0. Agora, se a função for diferenciável, o que significa, ou que podemos afirmar que a função linearização bem, aproxima-nos à função f, né? Então temos que essa função linearização, que era sua fórmula
dado por esa expresión. A gente sustituir porque ya calculó cada uno de estos termos. O sea, ya tenemos x mais y. X mais y é uma aproximação, uma boa aproximação para nossa função. Isto quando xy fica próximo de 1, aqui seria 0, né? Aqui seria 0. Tá? Quando xy fica próximo de 1,0. E, bem, como aplicação, uma pequena aplicação, então, vamos calcular o valor aproximado da função no ponto 1,1 e menos 0,1, que estão próximo de 1,0, né? Está próximo de 1,0. A gente, aqui é fácil, né? Dá para perceber que é mais fácil calcular a aproximação linear que calcular o valor real da função nesse ponto. Aqui seria simplesmente a soma, que daria 1,1 menos 0,1, 1. Mas o valor real a gente pode calcular usando uma calculadora, tá? E vai nos dar esse valor, aproximadamente trabalhando com 5 casas decimais. Tá? E vemos que esse valor real aproximado com 5 casas decimais aproxima-se bem do valor obtido através da aproximação linear da função no ponto 1, 0. E como comentei no início, quando a gente falava de aproximações lineares de funções de uma variável, tínhamos os conceitos de diferenciais. Tá? No caso de uma variável, tínhamos diferencial de x, era pensado como uma variável independente, e diferencial de y era definido como a derivada multiplicado pelo diferencial de x. Agora, no caso de funções de duas variáveis, vamos definir o diferencial de x e diferencial de y como as variáveis, como variáveis independentes. Tá? Podem tomar qualquer valor. Já a diferencial da variável dependente, também chamada de diferencial total, é definida dessa forma. Tá? Derivada parcial da função f em relação a x pelo diferencial de x, que é uma variável independente, pode tomar qualquer valor, mais derivada de f em relação a y pelo diferencial de y. Bem, isto é o mesmo usando outra notação, tá? Para a derivada parcial em relação a x e em relação a y. Agora, se tomarmos o diferencial como sendo igual à variação em x, isso significa x menos a, e similarmente diferencial de y sendo a variação em y menos b, essa equação 4, que definia o diferencial de z, pode ser escrito dessa forma. Mas na equação 3, tínhamos visto que era a equação precisamente da aproximação linear. Tá? Então, usando o conceito de diferenciais, vemos que o valor da função é aproximado por o valor da função no ponto AB mais o diferencial de z. Né? O diferencial de z no ponto AB. E, bem, isto aqui temos uma figura para talvez deixar um pouco mais claro esse diferencial e a variação em z. Note-se que a variação em z é a variação no gráfico da função. Já o diferencial de z é a variação no plano tangente. Isto quando temos que o ponto AB varia para o ponto A mais delta x B delta y. Ok? Lembrar que o plano tangente tinha essa equação. E se passarmos esse termo FAB para a direita, passando aqui mais FAB, teríamos então z igual a todo esse termo, essa expressão, que seria precisamente a
linearização. Bem, então, a função é aproximada pela sua linearização se a função f fosse diferenciável no ponto AB. Tá? Muito bem. E agora a gente pode tentar ver exemplos para deixar mais claros esses novos conceitos, né, de diferencial da variável. Bem, sei que é mais difícil talvez de agora entender, porque estamos trabalhando com funções de duas variáveis. Bem, é aplicar a fórmula, é fazer exercícios olhando a fórmula e pouco a pouco a gente vai assimilando em nossa mente. Bem, essa aqui é uma função polinomial. Vai existir suas derivadas parciais, as derivadas parciais vão ser contínuas. Então, vemos que qual seria o diferencial de z? Diferencial de z, aplicamos a fórmula. Precisamos calcular derivada parcial em relação a x, está aqui. Derivada em relação a y, está aqui. Tá? E, bem, cada termo é multiplicado pelo respectivo diferencial. Diferencial de x, diferencial de y. Ok, isso foi o cálculo do diferencial de z. Agora, a gente quer comparar esses valores. Quando x varia de 2 para 2,05 e quando y varia de 3 para 2,96. Bem, então, o que temos que fazer? Primeiro, note-se que a variação em z, ou o incremento em z, era f avaliado no novo ponto que é obtido pela variação. Tá? Então, neste caso, isto seria variação em x, porque, note-se, né, x varia de 2 para 2,05, então a variação em x seria 2,05 menos 2. A variação em x seria 0,05, tá aqui. Agora, qual seria a variação em y? Seria 2,96 menos 3, seria menos 0,04. Então, está aqui. Logo, note-se que o diferencial de x, bem, vai ser igual a essa variação em x. Tá? Estamos tomando dessa maneira. E, similarmente, o diferencial de y vai tomar esse valor. Logo, aplicando essa fórmula obtida, tá? Em que ponto? Qual seria o ponto onde vamos analisar? Ou seja, os valores de x seria 2 e y3. Então, x, 2 e y igual a 3. E substituindo na fórmula que obtivemos, seria, né? Aqui 2, 3, 2, 3. E aqui seria 0,05. Aqui seria menos 0,04. Está todos esses valores estão aqui. A gente calcula, dá 0,65. Já a variação real, né, seria essa diferença. E, bem, a gente calcula, obviamente, com a ajuda da calculadora e temos esse valor. Então, vemos que o diferencial de z aproxima o valor real da variação da função. Tá? E qual a vantagem de saber calcular o diferencial de z? É que é mais simples de calcular. Vocês veem aqui, isto dá para calcular sem ajuda de calculadora. Já aqui era calcular o valor real da variação era mais complicado. Mas, obviamente, essa aproximação é uma aproximação boa se a variação em x e a variação em y não fossem muito grandes, ou seja, tem que ser pequenas, bem próximos de zero. Em outras palavras, essa aproximação funciona quando estamos analisando pontos próximos onde
funciona para pontos próximos desse ponto 2, 3, né? Que é o ponto em questão que estamos trabalhando. E, bem, tudo o que a gente fez para funções de duas variáveis até aqui funciona de maneira semelhante, quase semelhante, para funções de três variáveis. Tá? Vamos ter o conceito de aproximação linear para funções de três variáveis, o conceito de diferenciabilidade para funções de três variáveis e o conceito de diferenciais para funções de três variáveis. E aqui estou fazendo um resumo, digamos, das fórmulas para funções de três variáveis. Então, se tivermos uma função diferenciável de três variáveis, digamos, num ponto ABC, a aproximação linear da função para pontos próximos de ABC está dada dessa forma, sendo que essa expressão aqui seria chamada de linearização. Tá? Então, se agora escreve W igual a função f que depende de x, y e z, então o incremento em W, como de maneira similar, como nos casos de uma variável de duas variáveis, vai ser definida dessa maneira. E o diferencial de W é definido dessa forma. Tá? Note se a gente esquece esse termo, seria o que a gente viu como diferencial de uma variável, sendo que essa variável vai ser variável dependente de uma função de duas variáveis, né? Que seria x e y. Mas como estamos trabalhando com três variáveis, é por isso que estamos, ou está aparecendo esse termo adicional de derivada em relação a z pelo diferencial de z. E, bem, para fechar a nossa aula de hoje sobre aproximação linear e diferenciais, vamos ver o seguinte exemplo. Temos uma caixa retangular que, bem, suas medidas foram 75, 60, 40, mas essas medições, bem, não foram exatas, foi, bem, com precisão de 0,2 centímetros. Tá? Então, queremos usar os diferenciais para estimar o maior erro possível quando calcularmos o volume dessa caixa. Bem, se essas medidas fossem as verdadeiras, a gente caprichou na medição, o volume seria, lembrar como é o volume de uma caixa ou de um paralelepípedo, seria o produto das dimensões, né, das arestas. Então seria o produto, daria um número, tá? 75 por 60 por 40. Mas como está falando que no momento de fazer as medições das arestas houve erro e tem, bem, como a possibilidade de que o erro máximo seja de 0,2, esse erro máximo é nas medições das arestas. Agora, a gente quer calcular o erro máximo possível no cálculo do volume. Então, nossa função a ser analisada é x, y, z, correto? Que é o produto das arestas. Agora, lembrar que o valor da função, ou a variação da função, é aproximado pelo seu diferencial, né? Então, temos a variação no volume é aproximadamente o diferencial do volume. Então, é importante saber o diferencial do volume. Então, para isso aplicamos essa definição porque é uma função de três variáveis. Então, está aqui, derivamos em relação a x, não tem muito problema, em relação a y, em relação a z. Ok, agora, como comentei, existe um erro máximo na medição das arestas que seja 0,2. Tá? Isso acontece para cada aresta. Agora, para determinar o maior erro no volume, se queremos saber o maior erro, então devemos tomar o maior erro nas medidas das arestas, né? E o maior erro possível é 0,2.
Então, a gente vai agora tomar como a variação e também como diferencial de x igual a 0,2. Isto para cada diferencial das variáveis independentes. ¿Ah? Sendo que estamos analizando isso con cuáles son los valores particulares que estamos analizando de x, y y z. Nótese que era cuando x es 75, y es 60 y z 40. Ok? Bem, então agora isso já temos para substituir todos os valores na fórmula de diferencial de z. Está aqui. A gente substituiu e novamente, né? Quando calculamos diferencial de z, podemos fazer na mão, dá esse valor. 1980. Então, como interpretamos isso? Da seguinte maneira, um erro de 0,2 centímetros na medição das aristas pode nos levar a um erro de 1980. Lembrar que estamos trabalhando com unidades será centímetros. Isso nos leva a um erro de 1980 centímetros cúbicos no cálculo do volume. Ok? Isso pode parecer um erro muito grande, mas de fato não é um erro muito grande comparando com o volume da caixa. Tá? Esse erro representa bem, cerca de 1% do volume da caixa. Ou seja, se vocês calculam esse produto, tá? Vai dar um número, vamos chamar esse número, vamos chamar de V, tá? De V pequena, para indicar o volume. Ok, aconteceu. Então, e a gente faz esse 1980 dividido por o volume, que a gente calculou, o V pequena, e multiplicamos por 100, vamos ver que o resultado é aproximadamente 1, tá? 1%. Sim? Bem, pessoal, então é por isso que é importante esse conceito de diferenciais. Tem problemas práticos que dá para usar como ferramenta para aproximar, né, erros, como neste exemplo. E, bem, depois, como sempre, tem a lista de exercícios que vocês podem olhar para tentarem aprender o conteúdo apresentado. Então, até a próxima aula, pessoal.